Então, boa noite a todos. Hoje, dia 21 de outubro, nós vamos trabalhar aqui no Grupo Focal o inventário da indústria e de serviços. Então, nós vamos começar pelo de serviços, que a gente teve um número razoável, a gente conseguiu um número razoável de respostas. A nossa meta era 126 e nós conseguimos 122. Então, é um número legal, né? Então, antes da gente ver essa apresentação aqui do Ricardo, né, que é o resumo, só para a gente ter uma ideia de quem foi e quais foram as atividades que responderam o nosso inventário. Então, a gente está lá na página 14, salão de beleza e manicure, 12%, assistência técnica de eletroeletrônicos, 7%, barbearia, 7%, imobiliária, 6%, oficina mecânica, 5%, assessoria contábil, 4%, estética e beleza, 4%, serviços elétricos, 4%, escritório de arquitetura e engenharia, 4%, costureira e alfaiataria, 4%, banco e financeira, 3%, lava rápido, 2%, lavanderia, 2%. E o restante, agência de publicidade, assessoria comercial, escola de idioma, hotel urbano, oficina mecânica, serviço de pedreiro e vidraçaria, tudo na ordem de 1%, tá? Então, assim, a gente conseguiu um número bem diversificado de pessoas, né? Muito interessante, porque foi pela internet, mas infelizmente a gente não teve o prestador de serviço da área da saúde, por exemplo, dentistas, médicos, né, fisioterapeutas, nós não tivemos, né? Talvez valesse mais para frente, quando eu for implantar mesmo o 2050, se pensar em fazer um trabalho com eles, né? Porque a gente tem entendido que o setor da saúde pode ser um setor econômico muito interessante para Rio Pardo. Lembra que a gente já falou disso, né? A Santa Casa, o Hospital Unimed, um número grande de especialidades que vocês têm, laboratórios, farmácias, as farmácias de manipulação, toda essa área de serviços que vocês têm aí, ela é regional, né? E ela é reconhecida pelas cidades da região, pelo menos nas cidades por onde a gente passou. São João se abastece muito desse tipo de serviços em Rio Pardo, Mococa também muito, e infelizmente a gente não atingiu esse pessoal. Então, da nossa meta de 126, nós atingimos 122, então nós podemos considerar, né, que o que foi tabulado aqui, de certa maneira, representa a visão desse setor de serviço. Então, vamos dar uma olhadinha nesse documento que o Ricardo pôs na tela. Vou ver se eu consigo ampliar ele aqui, Ricardo. Melhorou para vocês? Então, vamos lá. Nas respostas, nós tivemos do perfil, né? 75% são empresas familiares e 18% são empresas profissionalizadas. Dos respondentes, 12% salões de beleza e manicure, 7% assistência técnica e eletrônica, 8,2 barbearias, 8,87 não respondeu. Podemos ir para frente, Ricardo? Bom,
o fato de ser empresa familiar é uma coisa muito recorrente, né? Tem sido assim em praticamente todos os setores econômicos que a gente tem trabalhado. Bom, quanto à concorrência, 48% disseram que os clientes são basicamente de Rio Pardo e 27%, na sua maioria, de Rio Pardo e 23% de cidades vizinhas. Então, o que a gente pode inferir daí é que 48 mais 26, em torno de 70 e poucos por cento, né, 75%, são clientes da própria cidade. E em torno de 23 a 30% são das cidades vizinhas. Os maiores concorrentes na prestação de serviços, 72,58% estão em Rio Pardo e 15% até 50 quilômetros. Como vocês viram que quem respondeu é muito prestador de serviços do imediato, né? Manicure, cabeleireiro, barbeiro, manutenção mecânica, eu acho que isso está batendo bem com essa realidade, né? Ninguém vai sair de Rio Pardo para fazer um serviço de beleza distante. Não tem sentido, mas pode ser que eu escolha levar numa oficina mecânica em algum lugar, mas eu acho que isso aí está coerente, né? 22% disseram que o nível de concorrência é alto para pequenos concorrentes. O que quer dizer isso, Ricardo? No caso, a concorrência dele é pequena também para os pequenos. Ou seja, não tem concorrência, é isso? Ele tem uma concorrência, mas a concorrência dele é pequena. Então, a minha concorrência com você, que também é pequena, é insignificante. Você não me atrapalha em nada. Tá. Ou que você atrapalha em algo, né? Que nem no caso aqui está dizendo que o nível de concorrência é alto para pequenos concorrentes. Então, a Amélia é pequena, mas ela me atrapalha. Ela me incomoda. Ou então, a Amélia é pequena, mas ela não me incomoda, tá? E aí na frase de baixo fala, para concorrentes mesclados entre pequenos e médios, 30% apontaram como médio o nível de concorrência. Então, quanto maior a empresa, né, um pouquinho mais estruturada, mais concorrência ela tem. Perfeito, isso mesmo. Para algumas empresas que são grandes, 22% consideram médio o nível de concorrência e 21% consideram a concorrência alta. A expectativa da concorrência para os próximos 3 anos foi que 39% não vai mudar muito. 21% vai aumentar medianamente e 17% vai aumentar muito. Quando perguntado por que ele acha que a concorrência iria ou não mudar em 3 anos. Aqui é muito interessante, né? A gente tem percebido isso em todas as cidades que a gente está trabalhando o 2050 atualmente, as empresas, os empresários, eles estão apostando de que poucas coisas vão mudar e de que tudo vai continuar mais ou menos como está hoje. E tudo o que a gente assiste, lê, vê de informação, né, fala da perspectiva de mudança, que seja a mudança da relação com o cliente, a mudança na forma de fazer ou prestar aquele serviço, ou do comércio, ou da própria indústria, né? E, enfim, na forma de produzir o produto, e as pessoas não estão olhando isso, não estão percebendo que mudou, né? Mudou. Uma coisa que a gente tem percebido, serviços, por exemplo, eu não sei em São José, e isso valia a pena dar uma olhada. Restaurantes, na época da pandemia, quando fechou, lacrou,
os restaurantes, as pizzarias, tal, passaram a vender pela internet. Agora que abriu, e parece que abriu de vez, né? Porque até às 11 da noite está tudo aberto e tal. Aquele público que se acostumou a pedir no telefone não está conseguindo ser atendido, porque o comerciante, ele entendeu que voltou ao normal e voltou lá no presencial, né? E ele acha que as pessoas agora vão voltar tudo a comer lá no restaurante dele. E uma boa parcela não vai voltar. Se acostumou, se habituou, gostou desse formato, né? E aí não tem estrutura, o telefone não toca, a mesma pessoa para atender os dois, o mesmo caixa, tá muito complicado nesse momento. A gente tem percebido isso também, né? Bom, perspectivas de futuro. 5 fatores que influenciarão as maiores ameaças para a sua empresa em 5 anos. 29%, ou seja, 30% não respondeu. 9% fala da crise econômica, a concorrência desleal, 9%, o desemprego, 7%, altos preços, 7%. Não sei, gente, para mim passa muito isso. Essa falta de resposta, não é que o cara não quis responder, ele não sabe, ele não está informado, ele ainda está meio que perdido. Não sei se vocês sentem isso, o que vocês acham? Bom, então vamos para frente. Pontos fortes, pontos fracos e diferenciais. Sobe aí, Ricardo. Pontos fortes da empresa. Bom atendimento a clientes, 28%. Qualidade dos serviços, 19%. Variedade de serviços e produtos, 7%. Preço baixo, 7%. Pontos fracos, 51%. Localização ruim, 12%. E espaço pequeno, 7%. De novo, um número muito alto para não responder, né? E pontos fortes sempre é o mais comum, o mais usual. Atendimento, qualidade do serviço, do produto e variedade, né? Não sei, parece que é uma coisa sempre muito comum, né? Diferenciais do negócio, qualidade no atendimento. Não sei, gente, aqui é uma avaliação. Qualidade de atendimento não é mais diferencial, né? Qualidade no atendimento é obrigação. 9,97 fala em serviços de qualidade. Então, qualidade no atendimento, serviço de qualidade. Também eu entendo como sendo uma obrigação. Serviço personalizado, aí já pode ser entendido como um diferencial. Profissionais experientes e qualificados é um diferencial e aceitam todos os cartões de crédito, 9,9. Isso também não é um diferencial, né? Isso é mais do que obrigação. Daqui a pouco vai pagar lá, não sei como é que chama esse negócio novo, Pix, vai pagar no celular. Boa. Então, oi. Eu queria falar uma coisa, eu até entendo que você fala que é meio que uma obrigação ter a qualidade, né? O atendimento na qualidade, tem bom atendimento, mas aqui em Rio Pardo é uma reclamação recorrente, viu? Te falo assim que eu tenho os hóspedes, né, que frequentam o comércio local e eu mesmo sou consumidora e as minhas amigas, a gente comenta isso. Tem muita loja que não atende bem, muita. Loja grande, loja de produto variado. Então, as lojas que têm um atendimento um pouco melhor, elas se destacam. Mas o atendimento aqui é um negócio que precisava treinamento para vários setores, comércio, no serviço. Não é bom, não. Tem muita reclamação. Parece que às vezes o pessoal até fala, a gente parece que está fazendo um favor de ir lá comprar. Já ouvi várias vezes isso aí.
Então, e essa questão também do não saber que lado que vai, foi o que a gente conversou na outra reunião. Está precisando de treinamento, capacitação para os empresários também. É isso mesmo, Lu. Aqui, gente, assim, ó, é uma pena que o Paulinho não está aqui, né? Mas esses dados, eles são muito importantes para a associação comercial, direcionar o trabalho dela daqui para frente, né? Tá claro e evidente que o setor de comércio, o setor de serviços, está precisando de uma alavancada, sabe, de um upgrade, que começa na profissionalização do negócio e vai desde da gestão do estoque, gestão do próprio negócio e gestão do atendimento. Então, não tem, por isso que eu estou te falando, Lu, não tem cabimento alguém falar que atendimento é um diferencial, né? Receber no cartão é um diferencial. Isso aí é obrigação, não é verdade? Então, é a falta dessa visão profissionalizada, de quem é o meu cliente, o que eu vou fazer para atender, quais são os desejos dele, como é que eu vou melhorar as minhas vendas, né? A nossa sorte aqui é que ele não está botando tudo na crise, né? Porque isso também é um perigo muito grande. É melhor que ele coloque no atendimento, porque aí a gente promove reuniões, informação e a pessoa muda, do que quando ela fica na crise. Porque a crise, porque a pandemia, porque a falta de emprego, a falta de renda. E aí ele não muda absolutamente nada do negócio dele, porque o problema não é o negócio dele, o problema está externo, né? Isso, numa sessão de terapia, a gente trata disso, né? O problema, a gente, quando fica achando que está no outro, a gente não resolve. Quando a gente resolve entender que está na gente mesmo, aí a gente toma uma atitude e faz alguma coisa, né? A mesma coisa nesse setor aí dos negócios, né? Então, fatores que pesam negativamente no negócio, olha lá, concorrência desleal e predatória. Normalmente, quando isso acontece, né, a gente já falou um pouquinho disso, ou porque a pessoa não fatura tudo, né, ela fatura só uma parte, ainda existe isso, ou ela não paga aluguel e aí ela não coloca esse custo no custo total dela, enfim, ela tem alguma vantagem e aí essa se torna mesmo uma concorrência desleal. Concorrência com o produto chinês hoje em dia também, né, tem loja de roupa, tem roupa de R$30, né, 29, é difícil também concorrer com isso, né? É muito, muito difícil. Por isso que é o tal negócio, né? Tem que ter um diferencial que a gente precisa criar, né? Cada negócio vai criar o seu diferencial. Bom, carga de impostos alta, 10,44. Eu não sei, por exemplo, serviços é ISS. Vocês sabem qual é a alíquota que se cobre em São José? O mínimo é 2%, né? Mas, por exemplo, quando você fala em carga de impostos, não tem o que fazer, porque ele é igual para todo mundo, né? A renda cada vez menor do cliente está aí, essa é uma realidade, e a margem de lucro menor, né? Então, tudo isso é uma realidade que, num processo de profissionalização, a gente vai ter que trabalhar muito com esse pessoal. Qualificação da mão de obra. Escolaridade dos funcionários administrativos, 74 não respondeu, 20 ensino superior completo. Então, esse não respondeu, a gente fica na dúvida se o cara tem baixa escolaridade e não quis se expor, ou se não sabe, né? Escolaridade
do setor comercial e vendas, 74% não respondeu, 14% ensino médio completo. Escolaridade do setor de assistência técnica, 77% ou 78% não respondeu, ensino médio completo. Escolaridade do setor de manutenção, 86% não respondeu e 7% ensino médio completo. Escolaridade dos outros setores, 56% não respondeu, 25% ensino médio completo e 12% ensino médio completo. É muito interessante isso, né? Provavelmente o não respondeu significa, gente, primeiro grau completo ou incompleto, né? A pessoa provavelmente não respondeu porque não quis se expor, alguma coisa assim. Treinamento e resultados. Realizou algum treinamento entre 2017 e 2020. 67% não realizou. Gente, são 3 anos. 31% realizou. Aí, quem deu o treinamento? 65% não respondeu, que foram os que não fizeram mesmo, né? 10% empresa de consultoria privada. Quem foi treinado? Não respondeu 56%, o dono da empresa 13% e o pessoal de atendimento ao cliente 11%. Número de pessoas treinadas, 80% não respondeu, até 5 funcionários 14%. Quais foram os resultados comerciais obtidos com treinamento? 55% não respondeu, melhorou a competitividade 9%, aumentou o número de clientes 8% e aumentou as vendas físicas 7%. Então, a gente vê que, apesar de não ter tido praticamente nada de treinamento, né, quando treinou, teve um resultado positivo. Investimentos e desempenho. A empresa pretende fazer algum investimento nos próximos 3 anos. 50% pretende, sim, e não pretende, 38%. Qual o tipo de melhoria? Não respondeu, 27%. Investir em publicidade, 10%, reformar o espaço, 8%, trocar móveis e decoração, 7%. Muito interessante isso, né? Ninguém falou que vai fazer um curso de especialização, de qualificação. Você vê, olha, a gente tem aqui manutenção eletrônica, manutenção mecânica, manutenção... ninguém falou disso. Né? Pessoal da área de estética e beleza, mesma coisa, todo dia tem curso de tudo quanto é coisa. Ninguém falou em qualificar, investir um dinheiro na qualificação. Considerações relevantes. 92% não respondeu investimentos governamentais, 1,6%. Eu não sei o que quer dizer isso, Ricardo, você pode ajudar a gente? O que quer dizer isso, dessa observação? Investimentos governamentais. Daquilo que você vai investir, ou que vai mudar o seu desempenho, o que você considera relevante? O que você considera de mais importante? 92% diz que não vai responder. E da parte de investimento da parte do governo, que é obter financiamento de novos maquinários, aquisição de algum equipamento através de financiamento do governo, representa aí esses 1,64. Entendi. Vamos para frente. Seria um Finame, um negócio assim? Isso mesmo, Lu, isso mesmo. É esse juro subsidiado pelo governo. Então eu vou utilizar isso para poder modificar, melhorar a minha empresa, comprar maquinário, mudar o processo de produção, de tudo que ele considera como investimento. E aí a última, né, a observação, que poderia melhorar o desempenho comercial. 32% não respondeu, manter os funcionários treinados 10%, e aí vocês viram, né, ninguém tá prevendo treinar ninguém, mas aqui ele fala
que para melhorar o desempenho precisaria treinar. Melhorar o atendimento e mais união entre os prestadores de serviços, 8%. E aí está a nossa pesquisa, né? Então, hoje a gente é o último dia dos inventários, né? E a gente parece que já falou tanto disso, né, gente, que parece que fica repetindo. Eu fico muito preocupada se eu não estou repetindo muitas coisas. Mas, de novo, assim, a imagem que o estudo que a gente fez, da leitura de todo esse caderno, mostra para a gente aqui, o corpo técnico, a grande necessidade de uma intervenção grande na qualificação, no aumento da escolaridade, na profissionalização desse grupo. Tem algumas associações comerciais que têm feito um trabalho muito legal. Eu não sei da de São José se ela tem feito isso, que é integrar por grupos, que é o que está falando aqui, olha, o grupo dos contabilistas. Eles se reúnem uma vez por mês na associação comercial para discutir as novas leis, os procedimentos, o formato que eles estão atendendo os clientes, os sistemas de informação que eles estão utilizando, enfim, eles se atualizam e se ajudam nessa profissionalização. E cada um deles, saindo daquela reunião, vai para o mercado atender o seu cliente. O grupo da Estética e Beleza. Então, o grupo da Estética e Beleza, quem são? São cabeleireiros, os barbeiros, esses novos, principalmente os novos, né, que estão surgindo aí, essas barbearias mais modernas, as manicures, as esteticistas, que se reúnem também todo mês, às vezes mais que uma vez, para participar de cursos, para se profissionalizar, para ter informações em todos os aspectos. E o Sebrae tem um papel muito grande aí, porque são micro e pequenos, né, prestadores de serviços. Então, na gestão financeira do negócio, na gestão dos impostos, do MEI, de toda essa documentação que ela vai precisar, caso ela tenha funcionário, como é que ela vai fazer. E depois as associações comerciais acabam, dependendo dos setores, né? Por exemplo, eu não sei se São José do Rio Pardo tem a Embeleze, que é uma escola de formação de pessoal da área de cabelo e manicure, pedicure, é muito forte essa rede. De repente a Juliana falou, tem. Então, a Embeleze poderia ser uma grande parceira na profissionalização técnica desse pessoal da estética e beleza. O SENAC, gente, tem cursos maravilhosos da área da saúde e da beleza, né? Da saúde porque é estética, fazer massagem relaxante, massagem para dor nas costas, massagem drenagem e tal. O SENAC tem cursos fantásticos, também tem os cursos de manicure, pedicure, que são muito legais, né? O Embeleze tem também, e tem de cabelo. Então, enfim, quanto mais informação você dá para essas pessoas, né, é muito interessante. Então, os núcleos. Outro núcleo que é muito legal, que é os prestadores de serviços no automotivo, né? Também, de novo, eles padronizam tabelas, eles estudam juntos, eles fazem cursos juntos, eles vão juntos para São Paulo nas feiras que tem, o pessoal da beleza, mesma coisa, né? Então, esse é um papel que a associação comercial talvez faça, né? Mas que talvez fosse legal aumentar para a gente fazer com que esse pessoal aí se desenvolva, né? E produza coisas legais. A gente tem falado muito na questão da crise, né?
Eu tenho participado de algumas reuniões com grupos de empresários e assim, olha, gente, não tenho ouvido falar de empresas na crise. Pode ser que o ano que vem, quando parar o tal dos R$ 600, pode ser que venha, mas nesse momento está tendo sim negócios, está tendo renda, mesmo as pessoas que perderam emprego, tem muita abertura de MEI, que é o microempresário, né? Prestando serviços, às vezes para a própria empresa para onde ele trabalhava. Então, há um movimento de necessidade de reorganização, de profissionalização de todas essas profissões, principalmente a área de serviços e a área do comércio, né? Então, é um momento, a gente, assim, não vê outra solução para os municípios que não seja essa. O ano que vem, provavelmente, a gente não vai esperar o carnaval para começar a resolver as coisas. Provavelmente, a partir de 10 de janeiro, tudo começa, porque a gente está um ano, né, nessa dificuldade. Então, eu acho que seria muito interessante para vocês criar esse movimento junto à Associação Comercial, à Agência de Desenvolvimento do Rio Pardo 2050, né, e as propostas que a gente possa pôr aqui, nesse sentido de criar essa onda de otimismo, mas essa necessidade intensa e imensa de profissionalização e qualificação do trabalho de cada um. E a ideia que é nova para muita gente, né, que é o crescer junto, né, ninguém vai ficar separado mais, a gente vai estudar junto, nós já temos, por exemplo, eu não falei, né, setor de alimentos, algumas cidades, setor de alimentos está comprando junto a matéria-prima. Por exemplo, pizzarias, elas estão se juntando para comprar junto a farinha, a mussarela, essas coisas todas, porque fica mais barato. E aí vai ganhar o cliente como? Na qualidade do produto, na receita, na abordagem de vendas, né? Essas coisas que a gente já sabe, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que isso daí que você falou é o que o pessoal comentou aí, que está faltando união, né? Do próprio empresário, no caso. Então, precisaria ter esse elo de ligação entre eles. Eu acredito muito na força da CI, mas eles precisam fazer um trabalho bem forte para isso acontecer, né? E é uma coisa assim, sabe, Lu, que eu vejo, assim, por exemplo, eu acho que a Natália está aqui assistindo a gente. Toda a mídia da cidade, eu sei que agora a eleição é mais difícil, mas passou a eleição, definiu tudo, o partido é Rio Pardo, né? E aí a própria mídia, a Agência de Desenvolvimento, por exemplo, poderia fazer um grande trabalho com a própria mídia, no sentido de estimular os jornais, os sites, as rádios, a puxar para cima, a estimular a profissionalização, sabe, esse sentimento de agora nós vamos, agora é com a gente, e a mídia tem um papel muito bom, porque o rádio, né, começa a puxar, e a associação a que vai operacionalizar, né, daí também a gente estimular muito a associação a olhar para esse novo papel. A gente tem conversado com algumas associações e com a FACESP, né, que é a Federação das Associações,
E no momento eles estão discutindo um pouco esse papel deles, que até então as associações comerciais, elas focavam mais o comércio, algumas delas com a indústria, mas era muito mais uma assistência, fazer a liquidação, a campanha do Natal, mães, pai, né? Semana dos Namorados, mas hoje é muito mais que isso. Integrar serviços com o comércio, com a indústria e profissionalizar cada vez mais, principalmente comércio e serviços, né? Tem que andar junto. Bom, Amélia, eu queria só opinar a respeito do setor da beleza, que eu tenho, assim, uma visão, não sei se é isso, tá? Porque não é o meu setor. Mas eu noto, assim, a dificuldade delas é a mesma dificuldade dos outros, que seria a gestão, né? Saber trabalhar um fluxo de caixa, as coisas da administração, saber os números, entender seus custos, que são as coisas difíceis para todos os pequenos empresários, porque normalmente uma cabeleireira, por exemplo, ela trabalha às vezes na casa dela, então ela sabe fazer o serviço, mas administrar é a coisa mais difícil. Mas eu noto assim, precisava a gente ter, eu estou me incluindo nesse povo, né, que precisa da ajuda na gestão, trabalhar o marketing, aprender como trabalhar, aprender as ferramentas de digitais. A gente aprendeu bastante, né? Que vocês também, o 2050, né, nos ofereceu aí várias possibilidades de aprender. O pessoal do Sebrae, bastante. Eu participei de várias oficinas do Sebrae. Mas isso daí, às vezes era no horário que elas não estavam podendo, as cabeleireiras, estou falando no caso do setor. Mas eu noto, assim, ó, eu vi, por exemplo, fora do Brasil, elas pegavam um grupo de amigas, assim, e iam para a cabeleireira tudo junto, levavam sua cerveja, faziam happy hour lá, ficava aquela coisa, sabe, divertida. Então, precisa pensar soluções de marketing, né? Eu acho que é um trabalho que podia, se elas se unissem, né, o setor se unisse, elas podiam ter ideias juntas, sabe? Fazer o carro da beleza, cata o carro, vai lá no bairro afastado, bota uma coisa dentro, alguma coisa divertida, trabalha, e coisa assim, né? Viajando aqui na maionese, mas é a questão da união, está todo mundo junto, faz trabalho junto, pensa junto, fica leve de dinheiro e de ação para cada uma, né? É exatamente isso. Esses núcleos que eu estou falando, eles funcionam assim. Por exemplo, cabeleireiro não trabalha de segunda-feira, né? Então, o encontro deles dentro do Sebrae ou das associações comerciais é na segunda-feira. Então, de manhã, elas limpam o salão, tal, à tarde, elas vão para o curso. E aí é um curso que não acaba nunca mais, não é um curso de tantos encontros, entendeu? Cada encontro tem um tema. Aí, ou vai o Sebrae, ou convida pessoas de fora, a faculdade de propaganda e publicidade mais próxima, enfim. Alguém da área de design, alguém da área da moda, alguém para falar de imobiliário, sempre tem. Então, é um núcleo que começa e não termina nunca mais. Então, tem esses dias que são dias para eles. Então, você pode ver, por exemplo, na área de estética e beleza, agora não tem por causa da pandemia, mas as grandes feiras de cosmética, na segunda-feira, ninguém entra, porque são só eles que entram, porque fechou o cabeleireiro, né? Sábado e na segunda. Então é isso, gente, em relação a serviços. Mais algum comentário que vocês queiram fazer? Amélia, com relação, boa noite para todos, né, enfim, com relação a essa questão do comércio, muitas vezes vêm pessoas de fora para cá, isso eu estou falando no apanhado geral, tá? E não acham um café aberto aos domingos aqui em São José do Rio Pardo. Se você quiser tomar um café aqui, você tem que ir numa padaria, enfim. Isso eu estou falando de um segmento, tá?
E se a gente for pensar mesmo cidade com relação a serviços, eu acho que precisa mudar muito a cultura do comércio aqui em São José. Enquanto outros municípios já estão abrindo, ou já estão discutindo a abertura do comércio aos domingos, aqui a gente não tem o que fazer num domingo. Isso eu estou falando no apanhado geral, que eu escuto e o que eu vejo também. Parece que acho que no diagnóstico do turismo, vocês até apontaram essa questão dos pontos turísticos aqui, Casa Euclidiana, museu, enfim, biblioteca que não abrem aos finais de semana, mas junto com eles também teria que ter, eu acho, essa questão do comércio, sabe? Semana passada mesmo, no feriado, eu recebi meu irmão aqui, que não mora aqui, ele falou, Natália, eu não acredito que numa cidade do tamanho de São José não tenha um café aberto aos domingos. Enquanto isso, em São João da Boa Vista, Mococa, Poços de Caldas, que é uma referência aqui pra gente, isso já acontece há muito tempo, né? Então, isso é um movimento de modernidade que cabe aos sindicatos, à própria associação, à mídia, aí sensibilizando, não adianta bater no comércio, sabe? O comércio, não adianta, mas tem que sensibilizar que ele vai ganhar mais se ele estiver mais aberto. Eu não sei aí supermercado, por exemplo, aqui, gente, tá dando uma leva de abrir supermercado grande, que é um negócio assim que a gente não entende onde que vai ter tanta gente para comprar em tanto supermercado grande, são 4 grandes. Os supermercados estão abrindo de domingo das 8 da manhã às 9 da noite. Mas aqui, Natália, tem um grande problema do sindicato, né, do comércio. O pessoal lá é famoso, que briga com o pessoal os empresários que querem abrir aos domingos, isso que eu sei, né? O meu negócio está aberto todos os dias, mas eu já ouvi mesmo, Lu, essa questão aí do sindicato, dos comerciários, né? Esse meio que embate que existe aí com relação aos comércios mesmo, a essa abertura, talvez, né? É isso mesmo, gente. Mas eles vão mudando. Em todos os lugares tinha essa resistência do sindicato dos comerciários, né? Depois eles vão entendendo que se abre de sábado e domingo, tem mais emprego, ganha mais, porque tem aquela coisa das horas, né? Então o empresário que quiser, ou ele vai pagar hora extra, ou ele vai ter mais funcionários. Então isso é positivo para o empregado. E é isso que o sindicato ainda não está vendo, né? Porque os sindicatos, até um tempo atrás, eles brigavam pelo emprego, assim, pelas condições, né? Carga horária, o salário e tal. Hoje, eles têm que brigar pelo emprego. Então, quanto mais saudável for aquela empresa, quanto mais ela tiver de trabalho, mais turnos e mais tudo, mais emprego vai ter, né? Eu tenho uma convivência muito grande aqui na nossa região com o sindicato dos metalúrgicos, porque a gente é um polo metalúrgico, né? E a gente percebe isso. Enquanto eu estou nisso há 20 anos, né? Então, quando lá no começo a briga era pelo reajuste, pela hora extra. Hoje a briga é pela manutenção do emprego. Se a empresa fala, olha, estou em crise, vou mandar embora 50 pessoas, a primeira coisa que o sindicato faz é ir lá sentar na mesa e negociar uma redução de salário temporária, uma redução da carga horária, alguma para manter o emprego ou para fazer crescer o emprego, né? Então, também é uma questão de trabalhar o sindicato dos comerciários tentando mostrar isso, que todos os municípios que têm um comércio vibrante, atuante, ele está aberto sábado, domingo, à noite, feriado, né?
Não tem o que fazer. Ok? Ô, gente, vocês estão muito quietos, credo. Bom, gente, serviços não tem mais. Hoje eu estou achando que o assunto hoje é muito, assim, meio xoxo, né? Porque a gente já sabe qual que é o problema e quais são as soluções, de tanto que a gente já falou disso, né? Vamos para a indústria? Bom, na indústria, nós temos um problema, que é um problema muito complicado, que a gente não conseguiu ter respostas da indústria. Então, a gente fez o inventário, nós estimulamos muito todo mundo, a gente pediu muito para todo mundo, eu mesma fiz algumas mensagens, liguei para alguns, mas a gente não conseguiu a adesão da indústria. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E eu encontrei, assim, algumas justificativas do porquê. A primeira, pode ser que a indústria se viu envolvida com pandemia e não teve cabeça para se envolver nisso. A outra é que a indústria está voltada para ela mesma e não está querendo muito discutir a cidade, mas está querendo discutir ou cuidar do seu próprio negócio e pronto, da sua sobrevivência, né? E a terceira é a visão do industrial, né, como um cara que ele tem o negócio dele, ele gera o emprego, ele já acha que ele está fazendo a parte dele, gerando emprego, pagando impostos, né? E que ele não tem nada a ver com o que acontece na cidade, ou seja, não está comprometido com a cidade. Isso é muito comum de existir, tá, gente? Esse tipo de pensamento. Porque, e é isso que dificulta também quando você precisa mudar as cidades, né? As lideranças empresariais, principalmente o pessoal da indústria, é que puxa a mudança do município, principalmente os maiores, as indústrias maiores, elas precisam entender esse novo papel, vamos assim dizer, que a cidade pede, que é a liderança da mudança, a liderança da modernização, a liderança do desenvolvimento econômico, né? E o compartilhamento disso tudo. Então, a gente de 78, que era a nossa meta, nós tivemos 5 respostas. É muito pouco. Até assim, a gente tabulou, os resultados estão aqui, mas até eu perguntei para o Ricardo, a gente consegue identificar pelo menos o setor das indústrias, né? Porque vai ver, vamos supor, se as 5 ou as 4 forem do setor alimentício, ou for do setor da química, do metal mecânico, daria para você inferir alguma coisa, mas com 5 é muito pouquinho, né? Amélia. Eu queria falar um pouquinho também, Amélia. Eu respondi pela minha indústria, né? Eu achei o questionário um pouco difícil, às vezes, de responder. Então, volta naquela coisa do empresário, às vezes, desconhecer um pouco o seu próprio negócio, o que é péssimo. Então, né, foi um defeito que eu vi aí. Então, tinha algumas perguntas lá que eu tinha que procurar contador, não sabia, entendeu? Eu achei, assim, que às vezes era um pouco difícil para a gente, assim, responder o questionário. Amélia. Fala, Ricardo.
É o seguinte, é só completar o que a Lu falou. Realmente tem algumas questões que nós percebemos depois. Alguns pequenos empresários teriam uma certa dificuldade em responder, mas essas questões, elas não comprometeriam as respostas como um todo, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é que nós tivemos que mexer, principalmente na questão de identificação, porque quando tinha algum setor, por exemplo, qual é o setor da sua empresa? O empresário já devolvia o questionário, ele não queria nem conversar dali para frente, porque ele não queria se identificar. Então, a gente teve que cortar uma série de questões para que não houvesse, em hipótese alguma, a possibilidade de identificar a empresa. Eu acho que isso também acabou comprometendo muito, porque ficou meio solto, né? Que nem agora, se a gente conseguisse identificar pelo menos o setor que respondeu, isso facilitaria bastante. Mas então, eu acho que juntou as duas coisas. Por um lado, nós quisemos auxiliá-los, tirando algumas questões, e por outro, algumas questões foram um pouco mais complexas para o pessoal responder. Era isso. Bom, Amélia, posso colocar? Responder um pouco pela indústria, né? Eu trabalhei, tem comércio, tem indústria, né? O diferencial a diferença dentro da indústria, do comércio que eu senti, ele é muito mais unido, muito mais expansivo. A indústria, como o mercado dela, eu acho que é o seguinte, o mercado dela é totalmente fora de Rio Pardo, né? Isso é normal. Indústria, eu não vendo nenhum % aqui em Rio Pardo. Eu acho que a Luciana também deve colocar aí a questão da Germec, que eu acho que quase uma grande maioria do comércio dela é externo. Então o foco dele fica muito externo. Não existe a união que existe no comércio. Eu fui presidente da associação comercial também, e no comércio você consegue alguma união. Vocês estavam falando aí de fazer grupo, na minha época a gente montou alguns grupos por setores na associação comercial, acho que deu bom resultado. Depois o pessoal acho que acabou se dispersando, faz tempo, né, que eu fiz. Agora a indústria, ele é focado no trabalho dele, no mercado dele, que o mercado é mais externo. Então eu acho que realmente, eu insisti, o Paulo da Veneza eu acho que não respondeu, mas insisti várias vezes com ele, com várias pessoas que eu insisti e tal, e o pessoal realmente não tem muito interesse, não. Eles estão cuidando do negócio dele, e o mercado externo eles não focam muito a cidade, não em termos de desenvolvimento coletivo, eles focam em termos de desenvolvimento deles, mas não em termos de desenvolvimento coletivo da cidade. Eu acho que eles não têm essa preocupação, não, por o mercado ser praticamente externo. Eu senti isso muito, sim. Todas as vezes poucas vezes, né, que eu encontrei industrial, né, pessoal da área da indústria, eles não, como se, assim, a grande maioria, tá, gente? E também, assim, olha, ver para vocês que isso é uma aberração, isso é o normal. Não deveria ser, mas isso é o normal. O industrial, ele, em geral, todas as indústrias, o mercado é fora, né? Ele está produzindo todas elas. Qualquer indústria, o mercado raramente é o local, mas ou é regional, ou é o estado, ou é o Brasil inteiro, né? Mas o que chama atenção e que é uma realidade que precisa ser trabalhada, eu não sei exatamente como fazer isso, né? E aí só vocês mesmos, porque essa é a dinâmica da cidade. Quem muda a cidade é o poder econômico. Quem comanda, quem dirige, quem determina, quem apoia, quem moderniza a cidade é o poder econômico. O poder público, ele pode fazer as políticas públicas dele, a infraestrutura, a educação maravilhosa, uma saúde maravilhosa, mas é o poder econômico quem estabelece o padrão de cidade que nós queremos, quem estabelece o quanto de renda e dinheiro vai rolar ali, e é quem estabelece que cidade que vai ter, porque ele precisa, ao longo da vida dele, começar a entender que, tudo bem, o mercado dele é fora, mas onde ele vive, onde ele nasceu, onde a família dele cresce, onde ele está,
ele tem compromisso ele precisa entender isso, que ele tem compromisso com essa cidade e que ele precisa se envolver nestas questões. E quando eu falo nesse envolvimento, é muito delicado, de repente alguém pode até brigar comigo aí em Rio Pardo, né? Mas quando eu falo nisso, é isso, por exemplo, o Zé Oswaldo, ele é um industrial. Zé Oswaldo, você precisava estar aqui nessa reunião toda noite, essa chatice de ficar discutindo como é que nós vamos resolver a cidade? Né? Se for para fazer igual todo mundo está fazendo, não, você ia estar na tua casa, tomando um uísque, descansando, vendo um filme e tal, mas você está aqui discutindo a cidade e ajudando a cidade a pensar como melhorar. Então, o papel do industrial é esse também. Ele não pode, a cidade que não tem, e isso eu falei para eles, tá, gente? Não estou falando para vocês, porque isso eu falei para eles, acho que você até estava junto, né, Zé Oswaldo? Quando eu falei, até contei a história nossa aqui, porque as pessoas falam assim, São João da Boa Vista cresceu, porque o que fez São João crescer? Um grupo de empresários que se juntou dentro de uma instituição chamada Agência de Desenvolvimento, e que há 20 anos, toda primeira terça-feira do mês, se encontra para dizer e discutir a cidade, e para dizer o que quer. E em muitas situações tirou do bolso para fazer projetos, como por exemplo, capacitação de mão de obra. Quando a prefeitura não faz o orçamento dela para capacitar uma mão de obra, e você vai receber uma indústria e você precisa captar, a prefeitura não consegue pagar. Eu já vi empresários industriais tirarem da empresa, capacitar a mão de obra para a empresa outra que está chegando, não era nem para ela, né? Então, isso que eu sinto um pouco de Rio Pardo é esse distanciamento. Então, das indústrias que a gente tem muito próximo é a Germec, o Rui, você, Zé Oswaldo, e eu não sei se tem mais alguma indústria, mas precisaríamos ter muitas indústrias, né? Poder econômico, o que eles querem para a cidade? Então, por exemplo, a gente estava sugerindo que na questão da indústria, do desenvolvimento da indústria, a gente precisaria entender a cadeia produtiva. Então, o que seria isso, a cadeia produtiva? Quais são as indústrias principais de Rio Pardo, quem são os fornecedores que ela tem e para quem ela abastece. E baseado nisso, com este empresário, a gente bolar uma forma de ir lá convidar os fornecedores deles para vir. Se essa pessoa não estiver envolvida com um projeto de geração de emprego e renda para a cidade, da cidade ser a melhor cidade do mundo para se viver, nós não vamos conseguir fazer esse inventário. Tá? Então, tem um cara que de vez em quando participa aqui com a gente, que é aquele da empresa chinesa, né? Toda vez que ele participa, ele tem sempre uma sugestão e uma ideia. Eu conheço uma empresa que está vindo para o Brasil, olha, tem uma chance disso, é isso que eu falo, né? Entregar um pouco do seu tempo e do seu conhecimento, às vezes até do seu recurso financeiro, para a cidade, porque ele está na cidade. Se tiver 50 funcionários, 80 funcionários, eles são nascidos em Rio Pardo, eles estão vivendo em Rio Pardo. Quer dizer, a empresa, a indústria tem uma função importantíssima dentro do município. E assim, não é só porque não respondeu, né? A gente sente isso, esse afastamento, essa coisa assim. Tem indústrias muito bacanas, tem casos de sucesso muito interessantes, mas se não fosse, Zé Oswaldo, você e o Rui, a gente não teria praticamente representantes da indústria no nosso grupo, né? Amélia, isso que você colocou é um começo que o Marco Guarda-Baixo começou entusiasmado, né? A questão de ver a cadeia de produção. Depois eu não sei o que aconteceu, em que pé que está a situação do Marco. Ele se afastou totalmente, eu acho que ninguém mais está tendo, da agência, eu acho que ninguém está tendo contato com ele no momento, não é isso?
não tenho acompanhado. Maurício não está aí, não, né? Não está. Não. A última reunião que a gente teve com ele foi a reunião com o Senai, foi uma reunião maravilhosa. A gente saiu dali muito motivado. Assim, para quem está assistindo, gente, como é que a gente trabalhou? A gente foi no guarda-baixo, porque a gente entendeu que o guarda-baixo é uma possível liderança para todo mundo, porque ele é um cara novo, que tem uma ótima argumentação, uma força, uma energia, né? Então a gente foi, e eu contei para ele um pouco da nossa experiência em outros municípios, principalmente aqui, com isso, quer dizer, aqui existiu um guarda-baixo que há 20 anos atrás liderou um processo e trouxe todo mundo junto, né? Como exemplo, envolvimento, de investir o tempo dele nisso. E aí contei isso para ele, ele se animou bastante. E essa reunião, estava eu, o Zé Osvaldo, o Maurício, acho que o Ney também estava, e aí a gente foi, ele falou, bom, então vamos fazer uma reunião, eu queria Senai, aí nós fizemos uma reunião na Associação Comercial, que foi muito legal, devia ter uns 8, mais ou menos, né? O Paulo do Chocolate estava, o João Guilherme estava, que eu me lembro, o Rui, o Frango, né? Tinha uns 8. E aí o Senai foi e a gente começou a falar disso, foi onde surgiu a possibilidade das 24 vagas para menor aprendiz. Então, naquele dia eu falei assim, nossa, já vamos sair daqui empregando 24 menores aprendizes, né? Mas aí veio a pandemia na semana seguinte, foi assim, papuf, veio a pandemia e aí passou, acabou e a gente não teve mais essa resposta. Então talvez a gente devesse marcar um horário, ir lá de novo, né, e conversar com eles. Eu acho que esses 8, talvez vocês tenham aí de 8 a 15 industriais, né, que precisariam muito se envolver no projeto. Não é porque precisa do dinheiro deles, não é isso, é porque eles são lideranças. E na medida em que eles vão olhar para a cidade, cuidar da cidade, os outros começam a ver isso como uma coisa bacana. Olha. E Amélia, não é só questão também de... É interessante para a empresa também ter um Senai e ter... Porque já capacita e adianta o serviço que a empresa teria, que é de treinar. Isso daí tudo tem um custo, né? Então, se traz um Senai que vai treinar pessoas diversas, que vai servir para outras empresas, é muito mais interessante para a empresa ajudar financeiramente e não perder tempo depois em treinamento interno. E tem uma coisa, gente, que a gente não fala muito também, que é o subproduto, né? No caso dos industriais, quando eles começam a se juntar para discutir a cidade e definir oportunidades e trazer o fornecedor, tal, muitas oportunidades de novos negócios aparecem quando eles começam a olhar para isso. E aí é o ganha-ganha. Eles têm recursos financeiros, eles têm interesse e tudo mais, então é oportunidade para eles de terem novos negócios. Muitos desses novos negócios eles acabam fazendo juntos e é oportunidade para a cidade, porque se ele enxerga um novo negócio para ele montar na cidade, junto com outro empresário ou sozinho, isso pode gerar mais 10, mais 20, mais 30 empregos. E aí você vai juntando, se você aumentar, sei lá, mais 10 negócios num ano, né? E se for de 30 empregos cada um, só aí você já trouxe 300 empregos, né? Então, é essa dinâmica que é muito legal.
lá em Tambaú, quando a gente está discutindo sobre isso, né, Tambaú, a gente tem uma dificuldade muito grande na agricultura, porque, assim, existe uma concentração razoável de pequenos agricultores, mas lá existem grandes extensões de terra que planta cana e laranja. E o dono daquela terra nem sabe onde é Tambaú. Então, ele não compra absolutamente nada em Tambaú, ele não tem envolvimento com Tambaú, ele não, sabe assim, então, isso é difícil. Mas no nosso caso, de Rio Pardo, os nossos industriais estão aí, os netos estão aí, a família está aí, quer dizer, é questão da gente achar um jeito de sensibilizá-los. E aquilo que eu falo muito para vocês, no 2050, normalmente quem briga mais sou eu, né? Porque mas a gente não pode brigar, a gente tem que trazer para dentro. Sabe assim, pensar A, pensar B, pensar C, todo mundo é da cidade. Então, é para dentro. E aí nós vamos ter que ir todo mundo junto a achar uma saída de pensar junto, né? Que o partido é Rio Pardo, né? Então, essas considerações que a gente tem aqui da tabulação, eu fico um pouco, assim, preocupado, né? Se a gente, porque para 5, né? Então, é desrespeitoso não considerar, mas, ao mesmo tempo, ele não representa um universo nem mais ou menos. Ô, Ricardo, eu queria saber de você, eu sei que é um economista estatístico, que é o tabulador de tudo isso. Você acha que vale a pena a gente considerar esses dados como tarefa cumprida e tudo mais, ou a gente deixa isso e considera que o setor industrial não teve uma amostra significativa? Eu também queria saber disso de vocês, viu, gente? Eu acho que é o seguinte, Amélia, respeitando as 5 ou 6 pessoas, 6 empresas que responderam, eles têm aí uma história, tem uns indicadores que a gente até pode usar para algumas ações, mas visto que a grande maioria optou em não responder por uma razão ou outra, eu penso que seria melhor, no momento oportuno, a gente chamar esse pessoal para conversar e traçar os novos objetivos, porque 5 empresas é pouco para a gente poder traçar objetivos de uma cidade para os próximos 30 anos. Né? Eu acho que é pouco demais. Então, assim, não desprezando quem respondeu. Tá aí, estão representados da mesma forma que os outros que não atingiram. É significativo, é considerado estatisticamente, porém, dentro do nosso projeto, eu acho que vai ficar muito vago, né? Eu acho que seria interessante a gente não desprezar isso que foi feito, mas, enquanto ainda estiver rodando 2050, a gente convidar esse pessoal, mesmo que seja presencial ou remoto, para que converse, e aí a gente consiga atualizar esses dados para traçar objetivos mais consistentes, principalmente para a indústria, que é um setor tão importante para a cidade. Eu concordo com o Ricardo, mesmo porque pegou todo mundo de atravessado no meio dessa pandemia, né? E o setor industrial sofreu, logicamente todo mundo sofreu, mas o que acontece com o comércio? Conseguiu entregar delivery e tudo mais, e a indústria faltou matéria-prima, ficou um negócio meio tenso, então todo mundo ficou meio sem chão, eu acho. E depois retomou, e aí as coisas foram normalizando, só que aí já tinha passado a época da pesquisa. Eu acho que poderia fazer isso aí que o Ricardo falou, sim, mas à frente retoma com outro questionário, uma coisa mais diretivo, assim, pode ser nome, não sei, seria isso. Existem outras maneiras da gente até aplicar o questionário, conforme a gente já conversou, né? Até numa conversa, né? Se todo mundo conseguir uma quantidade suficiente de empresários, numa conversa a gente consegue aplicar esse questionário sem que eles percebam.
Então, como a gente está conversando aqui, não posso perguntar aí, José Eduardo, quais são suas intenções de investimento para daqui a 5 anos? O que você acha? Você acha que vai melhorar, vai piorar? Aí a Lu entra e fala assim, eu acho que para mim vai ficar como está. Aí ele fala assim, não, eu acho que pode melhorar, porque eu estou com a ideia de fazer talvez um investimento. A ideia do empresário, ele não gosta, ele não se sente muito confortável, principalmente de falar em números, né? Onde tem muita gente. Então, assim, eu vou fazer o investimento, mas eu não preciso falar de quanto. Eu quero fazer tal coisa, mas eu não vou falar do caminho certo das pedras, né? É mais ou menos por aí. Eu acho que é bem isso mesmo, é da gente não desprezar o que já foi feito, que dá um caminho, mas deixar isso agendado para a gente retomar no momento oportuno aí. Eu concordo com o Ricardo, eu acho que a gente tem que retomar a parte industrial aí, e isso que a Amélia também falou, né, a questão do Marco, eu senti que ele queria assumir a liderança disso, né, na época. Eu acho que a Amélia também sentiu a mesma coisa. Mas talvez ele queira sentir mais em relação ao grupo ligado a ele, né? Ele tem algumas parcerias, algum pessoal. Eu acho que é primordial a gente voltar novamente a procurá-lo, e a gente, a partir dele, a gente talvez melhorar esse contato com a indústria, né, e a liderança dele. A gente vê se retoma isso. Eu acho que há possibilidade, sim, da gente agregar um pouco no pessoal da parte da indústria, sim, pegar essa liderança, mas temos que ver não ficou bem claro qual a liderança que ele quer. Para mim, sentiu mais que era a liderança junto ao pessoal que ele tem parceria, que ele tem algumas indústrias parceiras aqui na região, que eu sei, né? Então, seria um trabalho muito bom. Eu acho que a gente não pode desprezá-lo, não. Temos que voltar a conversar com ele. O que eu estou pensando aqui, o que você acha, Zé Meli? Assim, olha, a essa altura a gente já tem muitas coisas para tratar para eles ou para mostrar para eles. De tudo aquilo que ele pediu, na época, assim, quais eram as prioridades? Era programa de formação de mão de obra, a gente pode retomar o Senai, o distrito industrial, que ele queria muito que se estabelecesse um programa para distrito industrial, a gente poderia apresentar para ele em que pé que está o distrito industrial, porque a gente andou muito, né, com o distrito, então mostrar... A questão do esgoto, que eu acho que nós fizemos um bom trabalho aí também, foi feito. Isso. O do esgoto, enfim, mostrar tudo que a gente já conseguiu de mais importante para a cidade, as coisas que ele colocou como importantes, que era Senai e Distrito Industrial atendidas, enfim, e falar, agora nós precisamos dar continuidade. Você gostaria de complementar algumas coisas aqui para a gente colocar no texto? O que você acha que tem que ser mais? Vamos, em vez de ser só com você, vamos chamar mais empresários? Sabe uma coisa assim? Igual a gente fez da outra vez. Eu acho que sim, poderia ser deixar encarregado o núcleo industrial na mão dele, né? Seria uma coisa interessante. Então, faz assim, eu vou conversar também com o Maurício, hoje não está aqui, né? Conversar com o Maurício, daí você puder conversar, Ney, o pessoal do grupo gestor, Samuel, a gente organiza isso, vamos lá, no número bem reduzido de pessoas, né, para ele não assustar. Ele não gosta. Não gosta, e ver se a gente consegue. O João Guilherme, eu tive com o João umas 2, 3 vezes depois, eu achei que ele, no começo, estava resistente, parece que ele entendeu, sabe, que era uma coisa bacana para a cidade, e aí a gente vai vendo isso. Marca uma reunião então com o Maurício, Amélia. Eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso agora às 8h30, já estou em cima da hora. Combinado. Mas tá bom, vamos marcar isso. Deixa eu só te passar uma coisa. A Fernanda, eu não sei se ela entrou em contato lá com o Matheus, né, que tinha deixado certo, só faltavam alguns detalhes lá com ele. Então, não sei se ela entrou, não. Eu acho que deu certo sim, que é uma empresa que chama Zap, é isso?
Não, a Zap já te mandou os R$1.000, né? É outra empresa. Com o Mateus Alimento, eles estavam eles já acertaram, só tinha dúvidas como é que funciona a parte contábil lá, e eu pedi para ela entrar em contato com o contador, com o Ronaldo. E ontem eu cobrei ela, ontem, não sei, ela me disse que vocês estavam de mudança, que ela estava sem telefone. Pede para ela entrar em contato mais rápido lá, que eu já dei os dados para ele, tá bom? Ok, tá bom, a gente corre isso aí, então. Um abraço, boa noite para vocês. Tchau. Bom, pessoal, então eu acho que a gente finaliza isso, né? Então, os inventários estão finalizados, eles foram 8. A gente construiu uma relação de metas. Então, como é que agora, daqui para frente, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todo aquele material que a gente escreveu, reunião por reunião, sempre tinha assim, o que precisa ser feito, né, com as sugestões de todos vocês. Então, nós vamos pegar todas aquelas sugestões e juntar. Então, tudo que tiver relacionado com, por exemplo, educação, a gente vai botar lá na educação, saúde, vamos botar infraestrutura, gestão pública, e os setores econômicos, agricultura, comércio, tudo que foi sugerido. E nós não vamos criticar aquilo, o tipo assim, isso daqui é bobeira, não, isso daqui não é bom. Tudo que foi falado a gente vai colocar e vamos mandar para vocês. Aí o que a gente precisa muito de vocês, que a partir de agora a gente começa a escrever o 2050. Como é que a gente começa? A gente vai de trás para frente, nós vamos escrever as metas. Porque o recheio, contar a história, isso aí a equipe técnica faz sozinha e vocês validam depois. Mas a tabulação e o que vocês efetivamente querem para Rio Pardo e que tenha essa visão do curto, médio e longo prazo é a partir de agora. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar tudo que vocês sugeriram, só organizar por temas, digitar e encaminhar para vocês. Vocês vão ler, se vocês puderem mandar para o maior número possível de pessoas, né, da rede de vocês e pedir para olhar, para dar sugestões e você catalisar tudo isso. E aí nós vamos marcar, daqui 15 dias, depois nós vamos olhar o cronograma. A gente vai se encontrar e aí vocês vão dizer, olha, até se vocês quiserem mandar antes, tá? Esse setor, tira isso, bota aquilo, faltou acrescentar, precisa melhorar aqui. Ou seja, vocês vão fazer o primeiro olhar disso tudo e vão dizer para a gente, tem que acertar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí nós vamos acertar e já vamos deixar pré-definido quais são as metas do 2050, do Rio Pardo 2050. Ali um tempo, nós vamos mandar para vocês um boneco, ou seja, o caderno, versão 1, do Rio Pardo 2050, com tudo escrito, inclusive as metas. Vocês vão ler, nós vamos fazer uma reunião, a discussão que for necessário, até chegar lá no final de novembro, comecinho de dezembro, com isso finalizado. Então, se vocês olharem lá no grupo nosso, a gente já tinha colocado, um cronograma e coloquei de novo agora, cadê? Tá lá, esse aí que o Ricardo pôs, ó. Então, hoje é 21/10, certo? Então, a gente tratou indústria e comércio. Aí, dia 4/11, nós vamos mandar para vocês essas propostas e projetos. Eu e o Ricardo já estamos trabalhando nelas, né? E dá um trabalho medonho, porque vai dividir, vai rever, vai organizar. Então, a gente manda para vocês,
Aí no dia 4/11, a gente manda e a gente faz a reunião no dia 4. Então, nós vamos mandar para vocês com antecedência, para vocês lerem e tal. No dia 4, vocês trazem tudo o que vocês acham que precisa mudar. Já passou pelos amigos, pelos conhecidos, pelos clubes de serviço, na igreja, tudo. A Juliana, por exemplo, a Juliana é do grupo das mulheres, você vai passar por toda a mulherada para ajudar a gente a pensar. Aí no dia 11, a gente fecha o texto de propostas. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso e acharem problemas, sugestões, tal, melhor para a gente. Então, no dia 11 a gente fecha. No dia 25, nós mandamos para vocês a versão do primeiro boneco do Rio Pardo 2050. E aí tem, sobe lá, Ricardo. Dia 2/12, data final para receber todas as contribuições do boneco, né? E fechamos o 2050 dia 16/12. Para efeito dos candidatos e para efeito das propostas, né? Isso a gente vai ter que discutir e pensar um pouquinho, que é o seguinte: eu não preciso ter o caderno prontinho para os candidatos. A partir da próximo encontro da gente, as grandes propostas do 2050 estarão organizadas. Não que elas não estejam já no site, por exemplo, a Laís, quem cuida de alimentar o site, a Natália, o pessoal da mídia, a Duda que está aqui, ela que põe, a Duda que põe os conteúdos no site, né? Todas as propostas já estão lá, só que elas estão por encontro. Agora nós vamos juntar todas elas por temas, tá? Então, essa discussão a gente já pode estabelecer com a cidade de uma maneira suprapartidária também. Pode ser assim? Em sala de aula eu falo que quando fica quieto, consente. Quem cala, consente. Se todo mundo está quietinho, está tudo bem. Está todo mundo aceitando. Credo, vocês devem estar tudo jantando, porque não tem nenhuma carinha aparecendo aqui. Bom, gente, então é isso. A gente pode encerrar, então, já que não tem nenhuma observação, está tudo compreendido e fechado. Então, o nosso próximo encontro é daqui 15 dias, e daqui mais ou menos uns 7 dias, a gente já encaminha para vocês esse texto, e vocês distribuem para todo mundo que vocês tiverem. Eu vou entregar também lá no grupo dos notáveis, grupo dos vereadores. Eu tenho uma caixa postal aqui que tem uns 60 de Rio Pardo, mando para todo mundo, toda vez eu mando. E vamos ver o que volta de ok ou não ok, ou de sugestões. Tá certo? Bom, então vamos encerrar, Ricardo? Vamos, já que está só nós dois aqui. Bom, pessoal, boa noite, então. Até dia 11, ok? Boa Abraço. noite.